lembra da mensagem que eu preguei aqui no primeiro dia de Romanos? Lembram? Isso, identidade e missão. A segunda, sou de Cristo. E agora? Não é isso? Terceira, uma igreja dos sonhos. Hoje eu tenho uma palavra para ti. Diga comigo assim: um tempo e um propósito. Um tempo e um propósito. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15. Semana passada eu li até o 12. Hoje nós vamos de 13 a 15. Diz assim: meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los. Isso é Paulo dizendo aos irmãos de Roma. Mas fui impedido até agora de fazer isto. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como tem acontecido entre os não-judeus. Pois o meu dever, ou é o meu dever, pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o evangelho também a vocês que moram em Roma. Diga comigo assim: um tempo e um propósito. Espírito da graça de Deus, eu me coloco nas tuas mãos e coloco esta igreja nas tuas mãos de uma forma poderosa e maravilhosa. Tu és o Espírito prometido por Cristo, que diz que iria aos céus, mas enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que nos ilumina, que clareia a nossa mente e nos faz compreender todas as coisas. Seja o Senhor bondoso para conosco, abra os céus, clareia os nossos olhos e nos dá a interpretação e conhecimento desta palavra que foi lida, para que ela possa produzir uma vida extraordinária em nossa vida nessa hora. É a minha oração no nome de Jesus. Há duas coisas que aprendemos com Paulo nesse texto, nesse versículo que nós acabamos de ler, o 13 a 15. O tempo e o propósito. Há um tempo certo e um propósito certo para cada um de nós. Você crê nisso? Isso muda a vida de uma pessoa. Se você crê nisto firmemente, isto muda a sua vida. Porque se você não acredita que há um tempo e um propósito, você vive um dia após o outro. Você vai levando a vida. Literalmente, você é um Zeca Pagodinho, né? Filosofia Zeca Pagodiana, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem não consegue entender que Deus é um Deus de tempo e de propósito, ele nunca se move nem no tempo certo, nem para o lugar certo. Eu tenho dito, como disse para vocês, essa semana eu completo 20 anos de casado. E eu fiz um excelente casamento. Alguns aqui estavam lá no meu casamento, 20 anos atrás. Uma excelente festa. Eu comecei bem, eu escolhi bem. Se eu tivesse condição de voltar atrás, eu escolhia a mesma pessoa e casava com ela novamente, do mesmo jeito. Lamentavelmente, não é todo mundo que pode dizer isso. Porque alguns dizem: ah, pastor, se eu pudesse voltar, o senhor está doido. Eu não enfiava meu pé naquele sapato velho de jeito nenhum, eu estava noutra. O que aconteceu comigo é que eu entendo que eu casei-me no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa, no destino certo, no mover certo. E quando nós fazemos uma coisa no tempo certo e na hora certa, para um propósito certo, vai dar certo. E o que nós lemos aqui nessa palavra de Paulo é exatamente isso. Ele começa a falar sobre um tempo certo. Olha o que ele diz no versículo 13, vou relê-lo. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes eu resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso. Paulo está dizendo o seguinte: eu tinha uma vontade, um desejo, um plano, um projeto, mas de uma forma interessante, até agora, esse projeto não foi realizado. Ele não aconteceu. Poucas coisas é mais desafiadora para um homem do que lidar com o tempo. Principalmente para um homem ansioso, para uma mulher ansiosa. Sabe por quê? Porque o tempo tem alguns problemas com ele. Algumas pessoas que têm uma tendência natural de se prender no passado. E o passado, seja ele bom ou seja ele ruim, ele não pode fazer mais nada na sua vida. Então, essa questão de trabalhar com o tempo é crucial para uma vida vitoriosa do homem. E é isso que Paulo começa a dizer.
Há um tempo. Eu gostaria de já ter ido, mas não fui, até agora não pude ir. Esse tempo passado, muitas vezes, ele escraviza o homem. Mas não é só um problema do homem com o tempo passado. Muitas vezes o homem está escravizado no passado, está preso no passado e preocupado com o futuro. Não há nada pior para um homem que vive preso no passado e preocupado com o futuro. Sabe por quê? Quem vive nas duas extremidades não tem o presente. Se você está preso num passado de erro, de coisas erradas, de decisões erradas, e não consegue se perdoar, você não terá uma vida vitoriosa. Mas se por um outro lado, você só vive pensando no futuro, e você vive preocupado com o dia de amanhã, o que vai ter quando vai aposentar, o que vai ser, onde vai morar. Meu irmão, você não sabe nem se você vai aposentar, cara. Nós não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Por que nós nos preocupamos ou trazemos a preocupação de amanhã para hoje? Então o desafio é o tempo certo. E o tempo certo é o presente. E o que é presente? Presente é presente, meu irmão. Quantos aqui já receberam um presente? Eu lá na minha sala tem uma TV bem grande, não sei de quantas polegadas, curva, que na época valia uma nota. E foi um presente de um amigo que foi para Portugal e disse: pastor, eu estou indo para Portugal, vou deixar essa TV de presente para o senhor. Ontem eu estava conversando com ele e vendo essa TV, onde eu lembrando de você, cara. Decora a minha sala. Ele chegou em casa, de uma hora para outra: pastor, tem 20 dias que eu comprei essa TV, agora eu estou indo para Portugal e eu não tenho outra coisa para poder fazer senão dá-la para o senhor. Eu recebi aquilo como um grande presente, com uma alegria. Esse notebook que está aqui, ó, foi um presente. Não era dia do meu aniversário, não era nada. Alguém chegou e disse: pastor, quero lhe dar um presente. Coisa boa é o presente. É ou não é? Então por que nós vivemos presos no passado ou no futuro e não desfrutamos o presente? O presente é agora. Se você resolver dar um glória a Deus agora, meu irmão, você marcou esse tempo. Nos tantos segundos, tantos minutos, da hora tal, do dia tal, você deu um glória a Deus para Deus. Mas se você não der ele agora, daqui a 3 dias ou daqui a 2 horas, você não tem como voltar e dar lá atrás. Mas agora você pode dizer: graças a Deus, aleluia, o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para frente. Eu preciso viver esse presente agora. Eu preciso trazer a vida para o presente, para aquilo que tem valia, para aquilo que é agradável. Mas o diabo trabalha exatamente para poder esculhambar com o seu presente, para que você não viva o presente. E eu quero lhe trazer para o tempo presente. Paulo diz: eu queria muito ir, mas não teve condição de ir. Alguma coisa me impediu, o tempo não me permitiu. Então há uma coisa clara: você não tem como se preocupar muito com o seu passado. Aliás, não se deve preocupar com ele. Como também você não deve se preocupar com o seu futuro. Você deve viver o seu presente. Viva isso. Quem pode dar um glória a Deus agora? Aí, está escrito lá. Ele vai registrar, diz: na hora tal, no minuto tal, do dia tal, você deu um glória a Deus. É isso que você pode fazer. Nesse exato momento você pode glorificar. Amanhã você não pode glorificar por hoje, por agora. A forma como lidamos com o tempo evidencia o nosso nível de maturidade. Os imaturos têm pressa. Lá em Piedade dos Gerais, quando eu era pequeno, tinha um ditado assim: os apressados comem cru. Quem tem pressa come cru. A imaturidade nos leva a querer as coisas muito rápido. É a geração miojo, é a geração micro-ondas, que não aguenta esperar muita coisa. Quando você tem dificuldade de esperar o tempo de Deus ou a hora de Deus, isso sinaliza que você ainda é imaturo, que você precisa amadurecer, que você precisa avançar. Só os maduros conseguem esperar o tempo certo, conseguem agir no tempo certo. Paulo desejava muito ir a Roma, mas aquele não era o tempo de Deus. E Paulo sabia entender uma coisa: ele precisava se mover no tempo de Deus, o tempo certo. Porque quem não se move no tempo de Deus, ele coloca em risco todas as bênçãos que Deus tem para a vida dele. Eu quero dar 2 exemplos para vocês na Bíblia, sobre 2 pessoas que se moveram fora do tempo de Deus e que se deram muito mal. A primeira delas é Saul. Irmãos, Saul era um dos homens mais bonitos daquela tribo, um dos homens mais altos, mais elegante, mais forte. Não foi o homem que escolheu Saul não, tá?
quem escolheu Saul foi Deus. Há muitos que porque Saul é uma escolha do homem. Saul não é escolha do homem. Quem escolheu Saul foi Deus. Pelo menos está escrito isso na minha Bíblia. No livro que leio na Bíblia diz que quem escolheu Saul foi Deus. Quando esse homem teve uma experiência com o profeta disse para ele: olha, você um dia vai à guerra. Você vai ter que guerrear contra os filisteus. Aliás, eu estou na dúvida se são os filisteus. Não sei se são os amonitas. Tem que guerrear. Tira os filisteus fora para não me colocar em complicação. E Samuel diz para ele: olha, no dia dessa grande guerra, no tempo dessa grande guerra, você vai me esperar. Porque antes de você sair para a guerra, eu vou fazer um sacrifício a Deus antes daquela guerra. Os povos se ajuntaram para a guerra. E diz-nos a Bíblia que era muita gente contra Saul. Era muita gente. Os exércitos eram muito grandes. E o povo de Israel começou a ficar com medo. E eles começaram a voltar para casa. Saul esperou Samuel o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. No sétimo dia, Saul olhava e via aqueles grandes exércitos inimigos e o povo voltando para casa. E Saul entrou em desespero. E ele não deu conta de esperar. Ele diz: o homem não veio e eu mesmo vou fazer o sacrifício. Quando ele termina de fazer o sacrifício, Samuel chega e diz para ele: o que você fez? Eu não lhe disse que era para você esperar? Por causa dessa sua precipitação de algumas horas, você perdeu o reino. O reino será tirado da tua mão e será passado para um outro homem. Irmãos, que tristeza. Por causa de alguns minutos, Saul jogou toda a sua descendência no lixo. Todos os seus filhos. Descartou todo mundo. Porque ele não teve a maturidade de esperar o tempo de Deus. O que o sacerdote diz para ele? Antes de você sair à batalha, eu vou fazer o sacrifício. Ele tinha que ter esperado 7 dias, 10 dias, 15 dias. Não era a responsabilidade dele. Ele tinha que ter esperado o tempo que foi determinado para ele. Mas ele não deu conta. Por isso, perdeu o rei. Há uma mulher que também não soube entender o tempo de Deus. O nome dela é Sara. Deus diz para ela: eu vou te dar um filho. E ela vai envelhecendo. E de repente o filho não chega. A criança não chega. O que acontece com ela? Ela entra em desespero, pega uma empregada dela, uma escrava dela, e coloca para deitar com o marido dela para ter um filho. Olha que coisa humilhante. Olha que besteira. E quando Sara fez isso, ela arrumou uma confusão para ela, arrumou uma confusão para Abraão, e arrumou uma confusão para nós até hoje, porque está aí, ó, os muçulmanos nessa guerra danada aí que não termina. Sara tinha que ter esperado o tempo de Deus. Então, tanto Saul quanto Sara nos remetem àquelas pessoas que tiveram grandes problemas na vida, que tiveram grandes amarguras, porque não souberam esperar o tempo de Deus. E Paulo é muito enfático: eu desejava ir, mas Deus ainda não permitiu, alguma coisa não aconteceu, ainda não foi a hora. Diga comigo assim: coisa certa no tempo errado é igual coisa errada. Aí os matemáticos, mais com menos, como é que é o negócio lá? É mais vezes mais com menos é menos. Pastor, é certo. É certo. Mas está no tempo certo? Não, vai dar errado. Ou você aprende uma coisa muito clara com Paulo nessa noite, que é o tempo certo e o propósito certo, ou você vai continuar levando uma vida de insucesso pela frente. A Bíblia foi escrita com um propósito claro, de trazer clareza, para que no nosso caminho nós possamos caminhar com segurança, para que nós possamos desfrutar do melhor desta vida, para que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas nós temos que aprender com aquilo que a palavra fala para nós. Não é o tempo. Se não é o tempo, não se mova, porque você pode se arrebentar como Saul se arrebentou, como Sara se arrebentou. Não há nada pior do que uma coisa certa feita no tempo errado, porque a pessoa sempre vai dizer: mas eu estava certo. Tá, você estava certo, mas o tempo estava errado. E aí você se deu mal. Deus é Senhor do tempo. Ele tem o controle do tempo. E no tempo de Deus, tudo vai dar certo. Você crê nisso? Porque eu creio nisso. O desejo de Paulo de chegar a Roma aconteceu no tempo de Deus. Paulo desejava ir a Roma como um homem livre.
indo por suas pernas, como ele foi por toda a Ásia. Mas Deus havia resolvido que ele chegava em Roma preso, algemado. E é tão interessante, não sei se você já parou para poder pensar nessa perspectiva, porque se Paulo tivesse podido ir a Roma no tempo que ele queria, da forma como ele queria, ele ia contratar lá um barco, o pessoal ia levantar um dinheiro, eles iam fazer uma viagem, ia chegar a Roma como ele chegou em toda a Ásia, sem nenhuma dificuldade. Mas irmãos, eu diria para vocês que as pérolas do ministério de Paulo estão exatamente na viagem de Paulo de Jerusalém a Roma, quando ele vai preso. Primeiro, ele tem a oportunidade de pregar para aquele monte de judeus. Segundo, ele fala para o próprio governador Félix, a quem ele apresenta o evangelho, e Félix fica tão assim, impactado com o evangelho, que o rei Agripa vai visitá-lo e diz: ô excelência, ô rei, há um cara preso aqui que me falou umas coisas que eu gostaria que o senhor ouvisse. E aí Deus usa agora Paulo para poder pregar ao rei Agripa, que era casado com uma judia. E ele diz: olha, tua esposa sabe bem, rei Agripa, de todas as coisas que estão escritas na lei dos profetas. Você tem uma noçãozinha do que estou dizendo. E ali, no caminho preso até Roma, Paulo prega para aquele grande monarca, o rei Agripa, que recebeu a palavra dos lábios de Paulo. Há um naufrágio, o barco afunda e eles chegam a uma ilha, Malta, aonde se implantou uma grande igreja, porque Paulo teve a oportunidade de pregar para todos os moradores de Malta, inclusive para Públio, que era o chefe daquela ilha. E Deus usa Paulo para poder curar o pai daquele homem e automaticamente ministrar uma palavra de graça na vida de Públio. Sabe o que aconteceu com Paulo? Havia um tempo de Deus, e no tempo de Deus as coisas são extraordinárias. Se você se mover no tempo de Deus, você vai colecionar coisas extraordinárias. Você vai ter coisas que você não imagina. Eu gostaria muito que essa pandemia já tivesse acabado. Mas é Deus, quem sabe o tempo certo de colocar um ponto final nisso. Sabe por quê? Porque nesse exato momento existem muitas pessoas que estão assistindo essa transmissão, ou que estão num culto, não aqui, ou não vendo essa transmissão, mas vindo outro, que algum tempo atrás não estava nem um pouquinho preocupado com a sua vida espiritual. Aliás, há muitos crentes que não perdem mais um culto, né? Mas que naquele tempo do livre-arbítrio, né, da tranquilidade, vinha um culto a cada 15 dias, quando vinha. Eu estou vendo que Deus está usando esse tempo para poder produzir algo diferente nas nossas vidas. Eu estou me relacionando com pessoas que estão crescendo na fé, estão crescendo na confiança em Deus, que estão desejosos de estar juntos. Olha aqui, hoje nós estamos com quase todos os nossos lugares ocupados, apesar de eu estar com uma turma boa lá com os adolescentes. Sabe o que eu estou vendo? Deus está trabalhando nesse tempo. Talvez eu gostaria, se dependesse de mim, eu faria um decreto hoje, botando um ponto final neste vírus hoje. Mas Deus tem o controle do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Deus usa todas as coisas no tempo dEle para fazer acontecer a vontade dEle. O que nós podemos fazer nesse momento é descansar e esperar o agir no tempo de Deus. Deus está agindo na sua vida, Deus está agindo na minha casa, Deus está agindo na minha família, Deus está agindo na minha igreja. Como é alegria, como é bom encontrar alguns de vocês, alguns que já foram, que tiveram o tal do Covid, né, que estão totalmente recuperados, curados, sem nenhum problema. Como é bom saber que Deus guardou, porque eu tenho orado. Toda vez que eu orar, eu digo: Senhor, eu tenho um pedido a fazer, que nenhum dos meus pereça no meio dessa diversidade, que nenhum dos meus se perca, que nenhum deles morra, que todos sejam guardados, que o Senhor os proteja de uma forma muito especial, para que eles conheçam a bondade de um Deus extraordinário. Sabe o que é esse tempo? Esse é um tempo de confiar em um Deus que provê as necessidades financeiras, que abre portas extraordinárias, que nos prospera. Quanto mais você crer e confiar, mais você vai desfrutar do favor de Deus nesse tempo. Mais alegria verá na sua vida, porque Deus é Senhor do tempo. Deus está usando esse tempo para tratar no íntimo de cada um de nós, para nos levar a ter mais confiança nele, para produzir em nós uma segurança, que só Ele é o Deus presente conosco. E é a graça dele que nos livrará de todo mal, de toda doença, e nos trará um coração tranquilo. Meu irmão,
que alegria. Eu chego em casa, deito, descanso o meu coração, porque eu sei que Ele está soberanamente governando acima de todas as coisas, mesmo em meio a esta adversidade, mesmo em meio a essa pandemia. Não se preocupe com o tempo. Nosso Deus é também o Senhor do tempo. E no tempo certo, todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Viva esse tempo como sendo um presente de Deus para ti. Se você vivia 10 horas fora de casa, agora você vive dentro de casa, trabalhando em casa. Muitos estão trabalhando em casa. Glorifica a Deus por isso. Exalte o nome do Senhor por isso. Diga que bom. Eu sei que não é fácil, né? Eu não sei se você sabia, mas um dos grandes problemas que está se tendo é dentro das famílias, não é isso? Porque os homens e as mulheres não estavam ficando tanto tempo juntos, não ficavam tanto tempo juntos, né? Aliás, nós não fomos programados para poder ficar tanto tempo juntos dentro de casa. Alguns hipócritas, porque tem um monte de hipócritas, porque é um monte de gente que agora quer para estar bem dentro de casa. Deixa eu dizer para você. Desde que nós conhecemos a história do homem, se nós formos voltar ao homem das cavernas, a vida dentro de uma casa acontece da seguinte forma: o dia amanhece, o sol levanta, aponta, clareia. Antes do sol clarear a casa ou chegar na casa, o homem levanta e faz o quê? Sai para trabalhar, para caçar, para pescar, para trazer o alimento. Que hora que ele volta? No final da tarde. É assim, meu irmão, desde a época das cavernas. Agora enfiaram todo mundo dentro da mesma casa e diz aí, fica em casa. E o pau quebrando. Não é para nós, não é isso. Infelizmente, meu irmão, nós não fomos programados para isso. Mas que Deus te dê a graça de entender esse tempo. Espera mais um pouquinho. Daqui a pouco você vai ter uma alegria de sair para o trabalho. Você já imaginou aquele relógio despertando às 6 pela primeira vez? Graças a Deus. Irmão, que coisa boa, né? Deus faz coisas tremendas. Deus está no controle do tempo. E Deus vai nos levar a cada dia a entender que Ele é Senhor. Mas além de um tempo certo, há um propósito certo. Diga comigo assim: um tempo e um propósito. O que determina o tamanho de um homem é o tamanho do seu propósito. Sabia disso? O que determina o tamanho de um homem é o tamanho do seu propósito. Quanto maior é o propósito de um homem, maior será esse homem. Sabe por quê? Enquanto você está vivo, é um propósito. Mas depois que você morre, vira um legado. Todo grande propósito se transforma em um grande legado. Todos os grandes homens que sonharam em fazer grandes revoluções e produzirem grandes impactos, deixaram um legado. Henry Ford sonhava em fazer uma revolução na indústria. O que ele fez? Ele deixou um legado que ninguém pode esquecer. Nunca na história da humanidade alguém não saberá quem foi Henry Ford, porque esse homem tinha um propósito. E o seu propósito se transformou em um legado. O mais infeliz dos homens não é um homem que vive uma vida miserável. É um homem que vive uma vida sem propósito. Chega o dia, ele não tem propósito. Mais um dia. Vai terminar o dia, também não tem propósito. Ele vive uma vida, um dia após o outro. Para ele tanto faz ser sábado, quanto ser domingo, quanto ser segunda-feira, porque ele não tem um propósito de vida. O miserável não é quem não tem nada. O infeliz não é quem vive na miséria. O infeliz é quem não tem um propósito de vida. Eu conheci pessoas muito pobres lá em Piedade dos Gerais. Estava conversando com o irmão ainda há pouco lá sobre Piedade. Moravam em verdadeiras choupanas, em casas que não tinham telha, era de sapê. Não havia chão, não havia piso, era chão, terra batida. E aquelas pessoas muito simples já tinham um propósito: criar os filhos com muita dignidade, para que eles se tornassem alguém melhor. E todos que eu conheço que vieram dessa linha são pessoas muito bem criadas. Filhos que honram o nome dos seus pais, que já morreram, mas que eles honraram. Virou um legado. Então nunca entenda a miséria ou a infelicidade como sendo um fruto da miséria. A infelicidade é um fruto de uma vida sem propósito. Quem não tem propósito não tem uma vida feliz. E tão ruim quanto não ter propósito é ter um propósito errado.
E há muita gente com propósitos errados. Há muitas pessoas que não entendem que elas já não são mais delas, que agora elas são de Cristo, que elas foram compradas. E elas vivem o seu propósito. Elas vivem para si. Elas até entendem que Jesus morreu na cruz por elas. Elas até são de uma certa igreja, frequentam um culto ou uma missa, mas elas não abrem mão do propósito delas. Isso é complicado. Porque tão ruim quanto não ter propósito é ter um propósito errado, egocêntrico, que olha apenas para o meu umbigo, para a minha profissão. Há muitas pessoas que escolheram não ter filhos. Sabe por quê? Porque elas querem investir na carreira, elas querem guardar dinheiro, elas querem ter um final de vida seguro, elas querem ter viagem. Elas vão ter tudo isso, mas elas vão ter uma vida vazia. Porque ninguém cuida de velho, senão filhos que foram bem criados e quem recebe dinheiro para poder cuidar. Então o cara não tem filho, pelo menos vai ter que ter dinheiro para poder pagar alguém para poder cuidar dele no final da vida. Um propósito errado de às vezes construir algo olhando para o umbigo, não olhando para outros, para os filhos, não olhando para o reino. Diga comigo assim: um propósito dirige uma vida. É o propósito que nos faz sair do lugar. Sabe por que eu estou aqui? Quando eu me converti aos 12 anos de idade, hoje a Sara até postando lá uns videozinhos lá da minha, de 23 anos atrás, de até saudosismo. Quando eu me converti aos 12 anos de idade, 13, 12 anos de idade, eu recebi uma palavra de Deus de que eu iria pastorear uma grande igreja. Esse se tornou o meu propósito. Eu poderia ter escolhido muitas coisas, vocês sabem disso. Na minha turma de direito, quando nós formamos, eu me formei há 20 anos atrás, nenhum dos meus colegas de classe conseguiram ter o êxito na advocacia como eu consegui nos meus primeiros anos de direito. Porque eles são mais novos, não lembro. Eu tinha um bico do escritório ali na Avenida Amazonas, no Barroca, numa casa de 2 pavimentos. E uns 5 ou 6 advogados trabalhavam comigo naquele escritório. Mas não era meu propósito ser um advogado. Eu apenas me permiti ficar uns dias como advogado, ter mais uma profissão. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito diferente na minha vida. E o meu propósito era servir a Ele, ministrando a vidas, ganhando bem menos, muito menos. Mas o dinheiro não é o propósito. O patrimônio não é o propósito. O propósito é agradar um Deus que morreu na cruz para fazer tudo por mim, para me agradar. Só quem tem uma perfeita compreensão do que aconteceu na sua vida cumprirá o propósito que Deus tem colocado em nossas vidas. Paulo tinha essa compreensão. Paulo sabia quem ele era. Um homem violento, legalista. Irmãos, Deus não poderia ter escolhido um cara melhor para revelar a graça do que um legalista como Paulo. Apegado, e ele diz, amante da lei, filho de Gamaliel, formados aos seus pés. Dos judeus, o mais destacado. Aquele que guardava a lei com mais força, que defendia a lei a ponto de derramar sangue contra a lei. Porque geralmente é assim, os legalistas acabam caindo na própria lei. Esse homem tinha uma compreensão clara de quem ele era. Ele tinha uma compreensão clara de quem ele podia ser. Você sabia que se Paulo tivesse continuado a se desenvolver naquela linha, de repente ele poderia ter assumido um posto político, lá uma liderança? Não sei se ele tinha linhagem para ser um sacerdote, talvez não, porque não era da tribo de... né? Mas ele poderia ser ali um grande homem, ele poderia ser uma grande autoridade, ele poderia ser um dos maiores daquele lugar. Paulo abriu mão de tudo por causa de um propósito. Paulo tinha uma compreensão tão clara desse propósito, desse favor divino, que ele sentia a responsabilidade de edificar a igreja. E ele tinha esta responsabilidade num peso tão grande, que em uma das suas cartas ele dizia que ele desejava chegar até onde? Quem lembra?
até a Espanha. Quando Paulo fala assim, eu desejo ir até a Espanha, sabe o que Paulo está dizendo? Eu desejo ir até o fim do mundo. Porque a Espanha era o fim do mundo daquela época. O mundo existia no Oriente Médio. A Ásia, com seus países bem estabelecidos, China, Índia, que já existiam naquela época. Aquele era o limite. E quando você viajava para o outro extremo, a Espanha era o último território que existia. Porque depois era mar. E eram terras não conhecidas. Então, para todo mundo, a Espanha era o fim do mundo. E quando Paulo diz, eu desejo ir à Espanha, eu desejo ir a Roma, passando por Roma, chegar à Espanha, ele está dizendo o seguinte, eu estou tão comprometido com o propósito, que eu quero chegar ao fim do mundo. Espanha significa fim do mundo. Champlin diz que em Roma, nos dias de Paulo, morava uma população de 4 milhões de pessoas. É mais do que toda a Grande BH. Quantos tem aqui na Grande BH, Mauro? Uns 3 milhões e pouco? 3 milhões e meio. Então é mais do que toda a Grande BH morava em Roma. Paulo estava lá em Jerusalém, naquelas cidades, passando pelas cidades ali, a Ásia Menor, vendo algumas cidades, cidade de 300 mil habitantes, 400 mil habitantes. E Paulo pensava, um dia eu vou chegar a uma cidade em que existe 4 milhões de pessoas. E se Deus me der a alegria de ganhar 10% da cidade, eu vou ganhar 400 mil pessoas para mim. Já pensou o que é isso? Mas mais do que isto, Roma era o centro do mundo. Havia 4 milhões de pessoas que moravam em Roma. Mas vinha gente do mundo inteiro para Roma, para conhecer Roma. E ele fala, eu desejo ir a Roma, porque eu tenho um propósito. Não é conhecer o Coliseu, não é conhecer o imperador, não é conhecer os palácios. Eu quero proclamar a Cristo no meio desta multidão. E é interessante que o capítulo anterior aí nós lemos Romanos primeiro, né? Quando a gente lê o último capítulo de Atos, diz assim, então marcaram um dia com Paulo, neste dia, muitos deles que eram judeus, foram ao lugar onde Paulo estava, e desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. Estou lendo Atos, capítulo 28, versículo 23. Paulo tinha agora uma alegria em Roma, que era passar da manhã até a noite, proclamando o reino de Deus para aquelas pessoas. Esse era o propósito de Paulo. Foi isso que levou Paulo a Roma. Não foi desejo de conhecer uma cidade, não foi desejo de fazer um passeio turístico. Paulo foi o homem mais apaixonado pelo propósito divino, de edificar a igreja. E é este o propósito que dirigiu toda a sua vida e que deixou para nós um grande legado. Lembra do que eu disse para vocês? Quem tem um propósito grande, deixa um grande legado. Paulo tinha um propósito grande. Paulo desejava pregar o evangelho até o fim do mundo. Paulo desejava pregar o evangelho na maior cidade do mundo. Por ter um sonho grande, por ter um projeto grande, por ter um propósito grande. Paulo deixou um grande legado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é pecado ter coisas. Não é pecado desejar ter coisas. Não é pecado fazer coisas. Mas você precisa compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida e se mover nesse propósito. Gosto muito daquela palavra que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós buscamos? O reino. E o que ele nos dá? Todas as demais coisas. Há muitas pessoas que estão correndo atrás de todas as demais coisas e não terão o reino. Não entenderam o propósito. Quando eu me formei em Direito, eu sabia que eu era um missionário vestindo uma capa de advogado. Você pode ser um engenheiro vestindo, né, uma capa de engenheiro, um missionário que veste uma capa de engenheiro, um economista que veste uma capa de economista, né, um missionário que veste uma capa de economista. Mas seu propósito
é um pouco mais do que apenas ganhar dinheiro, ter uma boa vida profissional, ter um carro, ter uma casa. O teu propósito vai marcar a sua vida e a vida de outras pessoas. Um dia você vai embora, mas o teu propósito ficará como um legado. Como eu posso dizer, muitos homens que passaram na minha vida, que marcaram a minha vida. Eu dizia, eles tinham um grande sonho, eles tinham um grande propósito. E eu sou o resultado daquele propósito que eles tinham. Há um propósito bem definido por Deus para nós. E ele acontece em 5 etapas. Eu vou fechar com isso. O propósito de Deus acontece na nossa vida em 5 etapas. A primeira delas, Ele resolveu nos salvar do pecado, da morte e do diabo. Quantos aqui estão salvos? Isso foi um propósito. Ele se moveu num propósito de trazer salvação ao homem. Porque as 3 piores coisas que poderiam acontecer na vida do homem é o pecado, a morte e o diabo. O diabo escravizava o homem, tomava do homem o seu suor, o seu sangue, levava o homem à miséria, ria e se alegrava com todas as desgraças que levavam o homem ao pó, porque o homem é a imagem de Deus, e quando ele fazia isso com o homem, para ele é como se ele estivesse fazendo com o próprio Deus. Por isso que Satanás se alegra tanto na desgraça dos homens, por isso que Satanás celebra tanto a desgraça de um homem e de uma mulher. Mas na cruz do Calvário, ele resolveu o seu problema da morte, do pecado e do diabo. Ele pegou o sangue do filho dele e apagou o seu passado, escreveu uma nova história, botou o teu nome no livro da vida e diz: agora você está livre do pecado, da morte e do diabo. Você se alegra por isso? Meu irmão, você é livre. O mundo não é livre. As pessoas que estão no mundo não são livres. Elas dizem que são livres para se drogar, para prostituírem, para praticar tudo em qualquer coisa de errado. Elas não são livres. O diabo as leva aquelas coisas. Vocês que já estiveram no mundo sabem disso. Quantas vezes você levantava e dizia: hoje eu não vou beber. Até que o capeta resolvia: que é isso, cara? Você não vai beber? Eu vou te mostrar quem é que manda na tua vida. Eu vou te levar e você vai beber até a última, até cair. Porque você não manda em você, quem manda em você sou eu. Mas Deus resolveu nos livrar do pecado, da morte e do diabo. O teu pecado não pesa mais sobre a sua vida. Aquilo que você cometeu ontem já foi apagado pelo sangue do Cordeiro, porque Ele morreu por todos os seus pecados. Ele morreu pelos pecados do passado, pecado do presente, passado do futuro. Tudo que você pensar em termos de pecado, Ele resolveu com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você está livre dos seus pecados. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Festeje isto, celebre isto. Mas você está livre da morte. Porque muitos de nós achamos que a morte pior é aquela que a gente fecha os olhos, né? E esta não é a morte. Ele diz que há uma segunda morte. E aqueles que passarem pela segunda morte enfrentarão depois disto o inferno, um lago de fogo e enxofre, em que o bicho não morre, o fogo não se apaga e o tormento não para. Mas eu tenho uma novidade para dizer para você: você nunca verá um inferno na sua vida, nem de lembrar. Você nunca vai, Deus não, porque a glória dele vai te levar para um lugar tão extraordinário. Então você precisa celebrar isso. Pastor, mas e se eu morrer de Covid? Você fecha seus olhos aqui, mas abre ele na eternidade, num lugar extraordinário. Preocupa com isso. Todos nós vamos morrer um dia se Jesus não voltar. Eu tenho dito para vocês, eu vou reafirmar, eu tenho estado muito preocupado por uma forma de viver para agradar a Deus, mas eu quero que até a minha morte agrade Ele. Até com a minha morte, seja ela segundo a vontade dEle. O nosso problema não é com a morte física, porque mesmo que o teu corpo morra, um dia ele ressuscitará. E você terá um novo corpo. Como nós cantamos aquele hino, um novo corpo, eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Então, o propósito de Deus se revela em 5 fases. A primeira delas, 5 etapas. A primeira dela é a salvação do pecado, da morte e do diabo. Segundo, Ele nos transforma em filhos de Deus. É ou não é? Quando Ele te perdoa, o resultado, a consequência deste ato de te salvar do pecado, da morte, né, e do diabo, é lhe fazer um filho de Deus.
Quem é Deus? Deus é o ser mais rico de todo o universo. Então, de quem que você se torna filho? Do homem mais rico de todo o universo, do Senhor de todas as coisas. Eu não sei quantas pessoas ricas aqui existem aqui em Contagem, nem sei se vocês lembram aí de um grande nome, de um cara muito rico. Mas seria comum você ver um filho de um rico fusticando as lixeiras, caçando o resto de comida no final do dia de trabalho? Seria normal isso? Seria normal você ver um filho de um homem muito rico nos lixões, rasgando saco de lixo, procurando alguma coisa? Seria normal isso? Seria normal você ver um filho de um homem muito rico, enfiado naquela zona de prostituição, gastando o seu dinheiro com aquelas mulheres? Seria normal isso? Não é normal. Sabe por quê? Aqueles que são filhos de nobres precisam desfrutar da nobreza da vida. Se você é filho de Deus, você tem que viver como filho de Deus. Você tem que viver na excelência da graça de Deus, na perfeição de Deus, no melhor que Deus tem para a sua vida. Não dá para um filho de um homem rico estar fustigando lixeira. Você não pode voltar aquelas coisas do lixo. Você não pode ficar voltando aquela imundícia que estava perdida. Você precisa ir para frente. Terceiro, Ele nos deu poder e autoridade. Diga comigo assim: poder e autoridade espiritual. Nós somos autoridades presentes. Aonde nós chegamos, a força do inferno tem que esvair, tem que correr, tem que sair. Você é autoridade na sua rua, você é autoridade no seu bairro, você é autoridade neste lugar. Está um aqui, ó, bom, eu tenho falado de vez em quando no lugar, está aqui hoje, vou falar com a presidente dele. Um dia, o Antônio me chamou para poder ir lá conhecer a casinha dele, estava construindo a casa dele ainda. Não tinha mudado para lá. Ele me apresentou a casa linda. Se você ainda não foi na casa do Antônio, você deve ir, porque ela tem uma vista maravilhosa, a comida também é muito boa, tudo bom lá. Quando nós estávamos descendo a escada, aí o Antônio falou comigo assim: pastor, só tem um problema. Está vendo isso aí? Eu olhei para o fundo. Esse pessoal, pastor, era um centro espírita que existia lá do lado da igreja. E eles saíram de lá, pastor, e vieram para cá. Na hora em que o Antônio falou isso comigo, eu me lembrei de um dia em que eu estava ajoelhado naquela minha cadeira aqui. E eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor me concedeu realmente autoridade neste lugar, eu quero lhe fazer um pedido. A região da minha influência aqui, onde eu estou, eu não aceito prostíbulo, eu não aceito centro espírita, obra de macumbaria, magia negra, lugar clínica de aborto, eu não aceito ponto de drogas. E na hora eu virei para ele, não sei se você vai lembrar, diz aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu perguntei para ele: quanto tempo esse pessoal está aqui? Pastor, tem uns 6 meses que eles mudaram para cá. Falei: há 1 ano atrás, eu dobrei os meus joelhos e pedi a Deus que tirasse da minha região de influência tudo que não prestava. Eu tirei da minha região, agora você se vira e tira daqui. Agora é contigo. Agora está na sua região de influência. E eu desci daquele dia e fui para casa impactado com aquela situação, porque eu me lembrei que 1 ano atrás, eu orei aqui de joelhos e disse: Senhor, se tiver qualquer um dessas coisas ruins aqui na minha região de autoridade, desfaça isso, tira. Diga comigo assim: eu recebi poder e autoridade. Cara, se você tem poder e autoridade, você não vai usar. Eu digo sempre, né? Eu sei do que eu não poderia ser. Eu não poderia ser um delegado. Eu sei que eu não poderia ser, porque eu ia fazer muita bagunça se eu fosse um delegado. Vocês não têm ideia. Meu sonho era, já disse isso aí, né? De dar uns tiros naqueles carros de som, uma briga tem, dar logo uns 2 ou 3 tiros naqueles outros som falando e tal, e prender o cara, prender carro, tá entendendo? Não, tive que dar uns tirinhos aqui e tal. Então eu sei que eu não podia ser delegado. Mas eu sei do poder e da autoridade que Deus me concedeu para 3 coisas: expulsar os demônios, curar os enfermos e proclamar o evangelho do reino a todas as pessoas que estão diante. Eu sei que muitas vezes alguém volta para falar comigo e diz: pastor, há 3 anos atrás o senhor me deu uma palavra, e como eu não lembro nem o café da manhã que eu tomei hoje, ele diz: o senhor lembra, pastor? Eu às vezes fico assim sem jeito de dizer que não lembro, sabe? E diz: o senhor falou isso, e aconteceu na minha vida. Sabe por quê? Deus nos deu autoridade, Deus nos concedeu poder. Há um distintivo no seu peito, que é mais do que um delegado.
Eu vou finalizar para vocês, nessa história da autoridade, eu vou vontade de ficar aqui o resto da noite. Eu morava num apartamento, antes de morar nessa casa, o Fernando morou do meu lado. Era muito bom o apartamento que eu morava, uma cobertura muito agradável. Tive muitas experiências para poder chegar naquele lugar. Em frente à minha casa, lá em cima na cobertura, eu tinha um escritório, que era a minha sala, onde eu preparava as mensagens e tal. Em frente à minha janela, casa em frente, era um pessoal que trabalhava com magia negra. E como a minha casa era mais alta que a casa deles, então da minha casa eu via aquela casa. Eles tinham uma grande mesa, e eu lá do meu escritório, trabalhando, olhando pela minha vida, da janela de vidro, eu via eles fazendo lá as reuniões, invocando seus demônios naquele lugar. O menino era filho de um policial, de um delegado da Polícia Civil que já tinha morrido, e esse menino era o capeta no bairro. Um dia ele fez uma festa lá, regada, tudo quanto foi tipo de droga. Eu acabei chamando a polícia chegou, eles enfrentaram a polícia. De uma hora para outra tinha 10 camburão parados na porta lá, e tal, uma confusão. E aquela casa era uma confusão, uma brigaiada, uma coisa do inferno. Ou uma hora eles me amolavam com aquelas obras de magia negra enquanto eu estava lá e vendo aqueles ritual, ou outra hora eles fazendo um azor, um barulho. Eu botei o meu joelho no chão uma única vez e disse: Senhor, eu não aceito isso aqui. Não aceito isso. Irmãos, foi uma oração muito simples, que eu nem me lembrava mais dela. Sabe o que aconteceu? De uma hora para outra, sem eu perceber, foi parando o barulho, foi calando. De repente aquela casa estava fechada, eles mudaram. Eles venderam a casa para uma família que hoje é uma família de estima do meu coração, porque Deus me deu a graça de ganhar aquela senhora naquela casa. O Jeff conheceu lá, o Fernando também conheceu. Se tornaram minhas ovelhas. E aquela família tem uma marca, viu, Mauro? 8 horas da noite, está todo mundo dormindo. Olha que maravilha. Você tem um vizinho que às 8 horas da noite está dormindo. De vez em quando eu ia para lá. Para cá, não, dormir não, cara. Vamos aproveitar a vida. A vida. Eu orei uma única vez, dizendo: Senhor, eu não aceito esse pessoal aqui. Sabe o que é isso? Poder e autoridade. Às vezes a gente tem vontade de dar tiro. A gente não precisa dar tiro. A gente pode levantar uma mão e com uma voz profética dizer: Senhor, eu estou fechando os céus, estou abrindo os céus, estou fechando essa casa, estou tirando esses demônios, estou mandando embora, porque eu recebi de ti poder e autoridade. A minha expectativa é que tanto você que está aqui quanto você que está em casa já tenha vivido esses 3 tempos, essas 3 etapas. A primeira delas, a etapa da salvação, do perdão dos pecados, da libertação da morte, do pecado e do diabo. A segunda delas, de ter te reconhecido como um filho de Deus, que passa a viver dignamente como um filho, que tem à disposição de si todos os benefícios do reino. A terceira, que você entenda o poder e a autoridade que foi colocado nas suas mãos para você abrir e fechar portas. E que se você fizer uso desse distintivo que Ele colocou no teu peito, você vai mudar a história de muitas pessoas que estão ao redor da sua vida. A quarta etapa é que Ele nos comissionou para ir e fazer o quê? Qual que é a nossa missão? Está escrito ali? Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo e fazei discípulos. A quarta etapa do propósito de Deus na nossa vida está em cumprirmos a comissão de fazer novos discípulos. E para você fazer um novo discípulo, você não tem que ter um curso de bacharel em teologia. Você não tem que ter uma boa oratória. Você não tem que ter um grande conhecimento. Você tem que ter vontade de investir na vida de alguém, em investir em alguém, em abraçar alguém que ainda não segue Jesus, e levar essa pessoa a palavra da esperança, e dizer para ela: Deus vai mudar a sua vida. E ela diz: você acha que vai? Vai. E você pode crer que Deus vai fazer algo na vida daquela pessoa. Irmãos, todos nós temos que ter a alegria de ser um pai ou uma mãe espiritual. Há um propósito de Deus na nossa vida, que é fazer de nós homens e mulheres que fazem discípulos. Isto é uma ordenança. Então, se você já está salvo, se você já se vê como filho de Deus, se você já se reconhece como autoridade, agora você precisa se ver como alguém que vai cumprir a comissão de fazer discípulos.
pode ser o seu pai, pode ser o seu filho, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Você precisa se tornar importante espiritualmente na vida de alguém. É isso que Paulo entendeu de uma forma muito clara. E Paulo não queria ser importante na vida de uma pessoa, não. Ele queria ser importante na vida de todas as pessoas, até os confins da terra. Não cruze os seus braços. Eu disse para vocês que o propósito de Deus se revela em 4 etapas. A 4ª etapa do propósito de Deus é que você faça discípulos, que você tenha filhos espirituais, que você gere filhos. Quem sabe domingo que vem, não vai dar para fazer, porque se todos vocês trouxerem alguém, não tem onde botar, né? Também estamos numa situação complicada. Mas pensar, quem sabe nessa semana você vai falar de Jesus para alguém, vai dizer, assiste lá, liga lá no culto, porque Deus vai ter uma palavra poderosa para ti. Quem sabe você vai ser um instrumento que Deus vai usar para trazer de volta alguém que fracassou na fé, que desviou, que perdeu a vontade de servir ao Senhor. E Deus vai te usar como mentor espiritual de alguém para levantar um homem e uma mulher, porque esse é um propósito de Deus. Irmãos, eu sei que por muito tempo nós viemos à igreja para receber um presente, para receber um benefício. Às vezes viemos para poder cumprir uma obrigação, para cumprir um dever religioso. Mas Deus tem coisas maiores para nós nesse propósito. E Ele deseja fazer de você alguém que gera filhos. Porque ter filhos é sinal de prosperidade. Para Israel, a maior prosperidade não era dinheiro, era ter filhos. Quantos mais filhos se tinha, mais próspero era aquele homem. Por último, de uma forma muito interessante, na última etapa do propósito de Deus, Ele quer nos usar para edificar a igreja. Isso está escrito em Efésios 4:12. A uns ele separou para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores, a outros para mestres. Visando o quê? A edificação do quê? Do corpo de Cristo. A 5ª etapa do propósito de Deus na sua vida é que você seja alguém que está envolvido no processo da edificação do corpo. Os meninos que estão aqui no louvor, quando eles louvam, eles estão num processo de contribuição para a edificação do corpo. Os pastores, quando aconselham, quando pregam, eles estão numa missão, numa etapa poderosa do propósito de edificar a igreja. Os diáconos que servem, nós estamos tendo grande dificuldade, estou precisando de diácono, aliás, se alguém quiser se candidatar aí, pode se candidatar, nós vamos, porque diversos cultos. Os diáconos, quando chegam mais cedo, hoje eu cheguei lá no espaço, alguns morcegos querendo frequentar lá, e tal, e os diáconos limpando aquela sujeira, aquelas coisas, e eu pude ver aqueles homens, dizer, aquilo não vai ficar sem uma recompensa, Deus vai recompensá-los, porque eles não estão ganhando nada financeiramente para poder fazer aquilo, mas aqui, eles serão abundantemente recompensados por Deus, porque eles estão trabalhando na edificação do corpo de Cristo. É isso que diz lá. A igreja é o corpo de Cristo. Quando você ajuda na transmissão, quando você ajuda num programa, ajuda numa criança, ajuda a ministrar, faz um GECEL, leva alguém, dá uma carona para alguém, você está contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. O propósito de Deus se evidencia para nós claramente em 5 etapas. A primeira delas, Ele nos salva. A segunda, Ele nos torna filho. A terceira, Ele nos dá autoridade. A 4ª, Ele nos comissiona para fazer novos discípulos. E a 5ª, Ele nos usa para edificar o corpo de Cristo. Qual dessas fases você está? Você já está salvo? Você já está vivendo dignamente como filho de Deus? Você já está usando o seu distintivo de autoridade? Você já fez discípulos? E como é que você está contribuindo para edificar a igreja? Eu estou servindo o Senhor na mesma igreja há quase 40 anos. E eu posso dizer para vocês que muitas pessoas contribuíram no meu ministério. Muitas pessoas foram usadas por Deus para poder me ajudar ministerialmente a edificar uma igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente vocês que estão em casa. Muito ajuda quem não atrapalha. Porque tem gente que não contribui para edificar e ainda traz dificuldade. E ainda traz peso. E ainda complica. E eu experimento isso.
nos meus 20 anos de pastoreio, se é uma coisa que não muda, é que sempre existem dentro da igreja pessoas que estão trabalhando contra a igreja. Aliás, eu conheço isso desde a minha conversão há quase 40 anos atrás. Quando você fala mal do pastor, quando você fala mal do irmão, do louvor, quando você fala mal da igreja, quando você fala mal da mensagem, quando você cria um ambiente de desestabilização, você não está contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Leia Efésios 4:12, por gentileza. Eu vou ler com vocês para nós fecharmos. Eu não uso mensagem para poder mandar mensagem para ninguém, você sabe disso. Eu gosto, quando eu tenho que falar, eu falo claramente. Então não preparei mensagem para poder mandar mensagem para ninguém. Mas eu digo para vocês o seguinte: é tempo de cada um de nós entendermos que há uma grande igreja para ser edificada. Seu propósito não é desfazer a igreja. Você não foi chamado para poder criticar a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: se tiver alguma coisa errada aqui, a responsabilidade é minha. E quem vai pagar o preço disso sou eu. Deus não vai cobrar dos meus pastores ajudantes. Deus não vai cobrar dos meus presbíteros. Deus não vai cobrar da minha junta diaconal. Vai cobrar de mim. A responsabilidade é minha. Então contribua. Faça a tua parte. Não se preocupe com aquilo que Deus não vai lhe cobrar. Porque Deus está colocando nas tuas mãos a possibilidade de você contribuir para um grande crescimento, dentro da sua capacidade. Se é para ser um professor de criança, maravilha. Se é para ser o pastor que vai pregar no domingo à noite, maravilha. Não há diferença entre um e o outro. Porque todos contribuem no mesmo nível, para o mesmo Deus, e receberão uma recompensa que só Deus sabe, só Ele tem. Você acha que a minha recompensa será maior do que um desses diáconos, que vocês não conhecem o nome, que vocês não vê o trabalho deles? Engano seu. Porque você não vê, mas Deus vê. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu até tenho uma boa parte do reconhecimento do trabalho que eu faço, por vocês que veem. Mas há muitas pessoas que trabalham nesta igreja que ninguém vê o que elas fazem. É possível que estes sejam os que mais serão remunerados por Deus. Porque Deus é justo. O que você está fazendo para que nós construamos uma igreja dos sonhos? Uma igreja extraordinária. Ele fez isto para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Uma das palavras mais sábias que eu vejo na Bíblia, e que sempre me prendeu muito a minha atenção, foi quando, lá em Atos dos Apóstolos, os líderes religiosos resolveram prender lá os apóstolos, chicoteá-los, proibi-los, de pregar o evangelho. E um sábio homem deu um conselho para eles. Qual é o conselho? Ele disse: se esta obra for de Deus, vocês se encontrarão lutando contra o próprio Deus. Cuide disso. Algumas pessoas acham que faz mal a mim. Algumas pessoas acham que atrapalham o meu ministério. Isso é um engano. Ninguém tem a capacidade de atrapalhar o ministério de ninguém. Mas nós podemos ser encontrados lutando contra o próprio Deus. E Deus não te chama para isso. Deus te chama para ser um edificador do corpo de Cristo. Você entende esse papel? Você entende essa missão? Valorize cada pessoa que está trabalhando para isso. Vamos cantar? Vamos encerrar cantando um cântico? Fique de pé onde você está. Diga comigo assim: um tempo e um propósito. Diga comigo assim: eu não serei louco de fazer nada fora do tempo. E eu não serei insano de viver uma vida fora do propósito. Vocês concordam com isso? Essa palavra falou seu coração? Você está de acordo com isso? Nós vamos louvar o Senhor e no final eu vou orar por ti, abençoando a sua semana, suplicando a bênção de Deus sobre a sua semana, declarando que esta graça extraordinária lhe acompanha em um tempo e um propósito. E eu declaro um novo tempo que nasce na sua vida a partir de hoje. Eu te declaro um homem salvo. Eu te declaro um filho de Deus. Eu te declaro alguém com autoridade. Eu te declaro alguém que agora está poderosamente gerando filhos no mundo espiritual, cumprindo a grande comissão. Mas eu te declaro alguém parte da edificação do corpo de Cristo. Seja no GECEL, seja num grande culto, seja num pequeno trabalho, seja numa casa, você está contribuindo com o corpo de Cristo.
Tu és um instrumento de Deus. Tu és um edificador, não de pedras, não de casas, não de monumentos humanos. Tu és um edificador do corpo de Cristo. Eita glória, vamos louvá-lo.